Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nós temos aí de alegria, né? Porque nós estamos em mais um final de ano, a qual o Senhor nos concede. Nós estamos aí, segundo a mão poderosa do nosso Deus tem nos conduzido e até que Ele tem nos trago. Nós só temos a agradecer a Ele por todas as suas benesses, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará na minha vida e na tua vida. Então, é um momento assim ímpar, né? Quando nós nos aproximamos do nosso Deus, desse Deus que visita, desse Deus que guarda, desse Deus que opera tão maravilhosamente conforme tem operado na minha vida e na tua vida. Motivo este de agradecimento, é mais um dia que nós estamos aí de pé, mais um dia que nós estamos respirando, é mais um dia que nós colocamos o nosso coração, aleluia, nesse Deus inefável, e Ele tem feito toda a diferença. E nós agradecemos a Ele por mais um dia, nós agradecemos a Ele, aleluia, pelo dom da vida, por acordarmos bem, e Ele tem aí sido verdadeiramente a propiciação, aleluia, da minha vida, a propiciação da tua vida. Então que venhamos louvá-lo, que venhamos engrandecê-lo, que venhamos magnificá-lo, pois Ele verdadeiramente tem cuidado de nós, amém? Então que venhamos aí louvar ao Senhor através das orações. Eu quero orar ao Senhor nessa manhã, eu quero estar clamando a Ele pela minha vida, pela tua vida, e dizer a Ele que Ele é maravilhoso para conosco, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por levantarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da cama, Senhor Deus, ó Deus de Israel, porque o Senhor, ó Deus, nos presenteou, aleluia, com mais um dia de vida. O Senhor nos presenteou, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai, para dar prosseguimento, Senhor Deus, a todos os nossos planos, sonhos, projetos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, verdadeiramente muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, continua operando, Senhor Deus, continua derramando as tuas bênçãos inefáveis, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega nas nossas mãos, nos conduza, Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, a pastos verdejantes, ó Pai, que possamos ver, Senhor Deus, a tua mão, Senhor Deus, em tudo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, aleluia, estar, aleluia, diante de nós, ó Pai, nessa manhã, Pai, que venhamos ver, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que opera tanto querer conforme efetuar. Então, Senhor Deus, nos conduz, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro caminho a não ser o Senhor. Nós queremos, ó Pai, aleluia, estar obedecendo, Senhor Deus, nos teus mandamentos, os teus projetos, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, em João capítulo 14, versículo 21, que, aleluia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a manifestação do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja sobre nós, sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, o nosso ir, o nosso vir, que possamos, ó Pai, ser uma bênção, aleluia, diante do Senhor, ó Pai, seja, Senhor, mais um tempo de entrega, mais um tempo de busca, mais um tempo, Deus de Israel, de estarmos, ó Pai, verdadeiramente, Pai, nos colocando diante do Senhor, que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, sendo manifestada, Senhor Deus, nas nossas vidas. Assim, Senhor Deus, eu louvo, eu engrandeço. Assim, Senhor Deus, eu dignifico o Senhor, ó Pai, nessa manhã. Nós nos prostramos, ó Pai, aleluia, através, Senhor Deus, das nossas frontes, ó Pai, aleluia, inclinadas diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo, Senhor Deus, que o Senhor reina. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha nos ajudar, ó Pai, aleluia, a transpor as barreiras, os obstáculos, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que está na nossa frente. Toma, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, todos os enfermos, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que tem passado por situações dificílimas, Pai, que a tua boa mão, Senhor Deus, a tua mão poderosa esteja tocando, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no local da dor, no local da enfermidade. Que a tua mão santa e poderosa, ó Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha fazer um milagre, Pai, trazendo a tua cura, Pai,
ó Deus, e derramando do teu sobrenatural. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo também, Senhor Deus, oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, para aquele pai de família, mãe de família, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, ó Deus, a propiciação, Senhor Deus, aquele que tem que se colocado, Senhor Deus, para trazer, aleluia, o sustento, Senhor Deus, para dentro do seu lar. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, intervir nessa situação, abrindo portas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, aleluia, barreiras, Senhor Deus, para que aquela pessoa, Senhor Deus, possa conquistar o seu pão de cada dia, Senhor Deus, não deixe, Senhor Deus, faltar nem falhar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, dá o sustento diário, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, dando solto necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ajudando o teu filho e a tua filha, Senhor Deus, aleluia, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, a fazer, Senhor Deus, que todas as responsabilidades mensais sejam supridas, Pai, no teu nome, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, nos alegramos diante da tua presença, assim nós falamos com o Senhor, que o Senhor, ó Pai, é aquele, Senhor Deus, que é verdadeiramente, Senhor Deus, o nosso socorro e fortaleza, aleluia, aquele socorro bem presente, Senhor Deus, na hora, Senhor Deus, da tribulação, na hora, Senhor Deus, das situações difíceis, ó Pai, é o Senhor quem nos socorre. Assim, ó Deus, continua, Senhor Deus, socorrendo, continua operando, fazendo, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, que venhamos avançar, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, abençoadíssimo. Nós te agradecemos por esse ano, Senhor Deus, que está findando, ó Pai, hoje, Senhor Deus, a partir da meia-noite, nós já estamos num novo ano. Então abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possamos romper barreiras, Pai, crescer, Senhor Deus, na graça, no conhecimento do Senhor, que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, estar enveredando, Senhor Deus, aleluia, pelas veredas, Senhor Deus, do sucesso, Senhor Deus, o sucesso esse, Senhor Deus, que, aleluia, está, Senhor Deus, nos sonhos de Deus para as nossas vidas. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, buscar o socorro, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, que os nossos projetos, ó Pai, venha sair da gaveta, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, no Teu sobrenatural, Senhor Deus, nas Tuas mãos potentes, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, todos aqueles, ó Pai, que estão sensíveis, ó Pai, voz do Teu Santo Espírito, nessa manhã, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Já vejo a nossa diaconisa Dacília aí conosco nessa manhã, que Deus esteja abençoando, Deus esteja abençoando também esse povo lindo, né, do Kauai. Nós já estamos aí com 725 pessoas, 730 cada hora, voa, né, de tantas pessoas que tem aparecido aí, que tem sido, aleluia, uma bênção, que Deus continue derramando, aleluia, o Deus de Israel, do projeto dele sobre a família de cada um, né, conforme a Regiane está dizendo aqui, aleluia, que Deus venha abrir a porta de emprego, aleluia, para minha vida, para minha família. Acabei de orar agora, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a Valdirene, né? Valdineide, né? Também está pedindo aí para que Deus esteja abençoando a vizinha, para que esteja aí verdadeiramente uma união, né? Que Deus esteja abençoando ambas, né? Então que Deus esteja aí derramando da sua glória, derramando do seu poder, fazendo infinitamente mais, aleluia, sobre as nossas vidas nessa manhã. E nós cremos, aleluia, nesse sobrenatural de Deus. Nós cremos nessas mãos, aleluia, poderosíssimas do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando, né, de uma forma abundante, transbordante, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que Deus esteja abençoando também o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí fazendo, aleluia, o sobrenatural na sua vida, que Deus esteja aí abençoando a família de todos, né, abençoando aí, aleluia, um novo ano que vai se iniciar na vida de cada um de nós, que venhamos ser uma bênção, né, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele, aleluia, quem reina, Ele quem faz infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, que seja uma bênção, né,
o Senhor na minha vida, que seja a bênção, o Senhor, aleluia, na vida de cada um de nós, que seja verdadeiramente um dia, né, que venha ficar para a história de nossas vidas, né? E muitas vezes a gente pensa assim, a gente talvez não pensava em chegar tão longe, né? Pelas dificuldades, pelas situações difíceis que apareceram diante do caminho, né? Mas Jesus Cristo, ele sempre esteve presente, os olhos do Senhor estão atentos à nossa vida, ele tem sido verdadeiramente aquele que tem conduzido, né, os nossos pés, e nós temos aí a alegria, né, dessa manhã de nós estarmos juntos, né, mais uma vez nessa manhã. Então, tem sido assim tempo de bênção, tempo de nós estarmos com nossos corações diante do Senhor, e o Senhor, ele tem assim sido uma bênção na nossa vida, amém? Então, a paz do Senhor Jesus também. Oh, Deus de Israel, tem uns nomes difíceis aqui. Iraildes, é isso mesmo? Iraildes Silva Santos, bom dia, feliz ano novo para a senhora também, Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação esta que Deus tem colocado no nosso coração, e nós temos aí a alegria, a felicidade, aleluia, de um novo dia na presença desse glorioso Deus de Israel, amém? É bom nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos falando do poder salvífico, aleluia, do nosso Deus, amém? Glórias a Deus. E a nossa irmã Marina Salles Andrade está dizendo: desejo a todos a todos os irmãos, um feliz ano novo, que seja um mar de bênçãos na vida de cada um dos amados irmãos, amém? Glórias a Deus, muito obrigado a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que tem nos acompanhado aí já um longo tempo aí pelo Facebook, e Deus tem aí derramado sobre as nossas vidas, que ela tem sido também, né, junto com os amados irmãos José Vidal e os demais aí, diaconisa da Síria, também Patrícia, também irmã Noemi Souza, tem sido assim uma companhia aí para o pastor Carlos nesse longo tempo que nós estamos ministrando a respeito dessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Então, que Deus esteja aí vos abençoando também, que esse mar de bênçãos aleluia, esteja alcançando a cada um de nós, que nós possamos aí ver as mãos do Senhor agindo com poder e grande glória sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Então, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aleluia, de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles. O texto bíblico, aleluia, que nós vamos estar lendo hoje, utilizando para nós estarmos falando do poder de Deus, aleluia, é o texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 7, a reflexão: Jesus é o único Rei perfeito e absoluto, amém? Glórias a Deus. Eu confesso, amados irmãos, que eu não encontrei texto assim que pudesse representar esse senhorio tão grande do nosso Deus. Eu vejo que nada que nós podemos falar, nada que nós podemos ver, amados irmãos, se compara à grandeza do nosso Deus. Ele é verdadeiramente tremendo. Deus é assim fantástico. Então, para mim, eu vejo assim que falta palavras, né, para que nós possamos aí estar falando a respeito do nosso Deus, porque Ele é muito mais do que nós pedimos, Ele é muito mais do que nós pensamos, amém? Seja bem-vinda aí nessa manhã, nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja derramando da sua bênção aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus, e um feliz ano novo, amém? Então a reflexão, conforme eu disse, Jesus é o único Rei perfeito e absoluto, né? Absoluto Salvador para as nossas vidas. E também hoje, né? A data de hoje é dia 31/12/2022.
nós estamos aí no último dia do ano e nós vamos agradecer ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Eu quero falar a respeito dos cultos ali, aqui na Travessa Souza Andrade, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, os cultos presenciais. Você, aleluia, que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo aqui na igreja e nós temos aí alegria, né, de ver a operação do nosso Deus, a operação desse Deus que tudo pode, e Deus ele fará, aleluia, maravilhas na minha vida, conforme tem feito também na sua, e nós cremos que Deus ele vai fazer e tem feito. Então, a mão poderosa do nosso Deus tem agido sobre nós, e nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar tendo esperança, aleluia, do mover do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos buscando ao Senhor, falando com Ele, derramando as nossas, como eu posso dizer, as nossas intenções, né? Aquilo que nós temos na nossa mente, né? A gente passa 24 horas por dia, né? A nossa mente vai de um canto para o outro, ela só descansa, né, durante a noite. Mesmo assim, quando nós ficamos pensando nas coisas, parece que a gente custa dormir. E quando a gente passa ali naquele momento, a gente fala, não, deixa essas coisas de lado, a gente tenta, a gente luta, né, para que aquilo que nós vivemos no dia a dia, aquelas coisas, elas venham cessar, parar de movimentar dentro da nossa cabeça para nós dormirmos. Então isso acontece, né? Então, que nós venhamos colocar todas essas coisas diante de Deus, né? Quando nós colocamos essas coisas diante de Deus, a resolução para os nossos problemas. Deus, ele resolve. Deus, ele entra com providências e Deus verdadeiramente faz toda a diferença. E eu creio, nós cremos que ele vai fazer, que ele operará, amém? Eu tenho deixado 2 links aí do YouTube, né? Do Pastor Carlos, e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então, se você puder estar aí, aleluia, entrando, deixando o seu like, aleluia, e também se inscrevendo no canal para serem, aleluia, comunicados a respeito de novos vídeos que serão postados posteriormente. Então, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Então, que você venha aí, esteja comigo, que você esteja aí no Facebook do Pastor Carlos e também no YouTube, né? Facebook do Pastor Carlos Sales. Deus, ele tem operado aí, Deus tem feito maravilhas e a gente precisa crer, aleluia, nesse operar, nas maravilhas de Deus, na minha vida e na tua vida. E ele fará tudo que nós temos aí esperado dele, amém? Eu tenho deixado aí, aleluia, um bom dia especial todos os dias, mas hoje tem sido assim um bom dia muito mais especial do que os outros dias, né? E também, meu amado irmão, eu quero pedir que Deus esteja aí entrando assim, numa profundidade tão grande, né? Na vida de cada um dos meus amados irmãos, que seja assim algo que venha transpor, né? Que venha ser algo assim transcendente, que nós venhamos ver aí as mãos de Deus operando maravilhosamente, assim, que ele venha entrar e nós venhamos sentir ele agindo assim com poder e grande glória, né? Ontem eu estava dormindo, né? Quando eu deitei na cama, a minha esposa, ela começou lá com o celular pim, 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 celular, tim, 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 tim. Falei, ó, eu tô querendo dormir, tô muito cansado, e desliga esse celular. Ela não desligou o celular. Eu falei, eu vou ali no sofá, peguei um colchãozinho, coloquei lá no chão, deitei. Eu senti como se Deus estivesse com as mãos por cima de mim, fazendo com que eu descansasse, mas foi uma coisa assim tremenda, né? Aí eu fiquei ali um pouquinho, falei, quando foi certa hora da noite, que tudo já estava
calmo, calmo, voltei para a cama ali, fiquei ali, mas Deus, Ele trouxe assim uma calmaria tão grande, tão gostoso. É muito bom, meu amado irmão, quando Deus, Ele está no centro de tudo. Eu quero, amados irmãos, te desejar que Deus esteja aí numa operação tão grande, que a gente não venha ver comida, bebida, que a gente não venha ver nada, mas que a gente venha sentir aí a presença de Deus, uma presença que venha aí transpor, né, a tudo que nós temos vivido até o dia de hoje. Nós venhamos aí receber de Deus essas maravilhas, que as maravilhas de Deus venham aí trazer o sobrenatural sobre as nossas vidas, né? Então tem dado aqui um bom dia especial, se diz assim: se acaso você busca renovação, espero que se permita mudar. Isso é uma palavra tremenda, amados irmãos, porque muitas vezes, quando nós buscamos renovação, nós queremos renovação, mas a gente fica sentado. E a gente quer que as coisas aconteçam, ou que as pessoas que estão à nossa volta façam com que as coisas venham a se renovar na nossa vida. Mas nós temos que nos permitir renovar. Mas como eu vou me permitir renovar se eu não saio do lugar? Muitas vezes, amados irmãos, quando nós estamos, hoje de manhã eu acordei, fui ao banheiro, fiz a barba. Imagina, para se renovar, a barba toda branquinha, né? A gente vai tirando a barba, quando vê, dá uma rejuvenescida. Então a gente tem que se permitir, mas para se permitir renovar, a gente tem que ir, a gente tem que se lançar. Se a gente não se lança, a gente fica a mesma coisa. Quantas mulheres aí, ela fala assim: olha, tenho olhado no espelho, meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assado, eu vou colocar uma tinta aqui para ficar uma coisa mais jovial, mais bonita. E a gente precisa entender, amados irmãos, que tem muita gente que não gosta de pintar o cabelo, mas tem muitas pessoas que pintam e dá aí uma renovada. A gente precisa se permitir, né? Essa renovação, a gente precisa se lançar. Muitas vezes a gente está de braços cruzados e a gente quer que as coisas aconteçam. Não vai acontecer se nós não nos lançarmos, amém? Então, se permita mudar. Se o que quer é realizar um sonho, desejo que você encontre forças para lutar por ele. E se procura alegria, que tenha alegria para encontrá-la nos pequenos momentos. Que você tenha aí um feliz ano novo. Em 2023, desejo que você aprenda tanto com seus erros quanto com as suas conquistas. Que seja um período não só de aprendizado, mas também de um bom senso e cuidado para tomar as melhores decisões. Feliz ano novo. Ano novo é ano de oportunidades, de abrir o seu coração e receber toda a harmonia e alegria que um ciclo renovado tem a oferecer. Então que venhamos aí receber 2023 com os nossos corações abertos. Eu tenho algumas motivações para 2023. Uma das coisas, amados irmãos, é que Caleb, ele fala, aleluia, com Josué: Josué, olha, desde que eu estava com Moisés, havia promessa sobre a minha vida, a promessa de conquistar um pedaço da terra que o Senhor tem dado ao seu povo. E eu sou um daqueles que, em primeiro lugar, esteve ao teu lado. Eu estive ao teu lado para que nós fôssemos ali na frente de batalha. O Senhor era contigo, mas eu também estava ao teu lado. Assim conforme também estive ao lado de Moisés, lutei lado a lado. Nós saímos do Egito quando eu tinha apenas 40 anos. Hoje eu tenho 80 anos. Mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele susteve a minha vida nas suas mãos. Porque quando eu saí com 40 anos, eu tinha a força de um menino. E com 80 anos, a força de um menino ainda continua dentro de mim. E eu tenho força e determinação para conquistar tudo aquilo que o Senhor me deu. Tudo aquilo que é promessa do Senhor para a minha vida. E a palavra do Senhor diz que a terra que Caleb tinha que possuir era terra de gigante.
Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, aqueles gigantes, amados irmãos, de 3,5 metros. Já imaginou 3,5 metros de altura? A Bíblia fala, conforme fala, aleluia, do gigante de Gade, Golias, que a lança dele era como se fosse um eixo de tecelão. Já imaginou? E agora Caleb, ele tem que desapossar, aleluia, o gigante da terra, para que ele possa entrar naquela terra. E Caleb fala, eu vou desapossar. E ele tomou posse da sua serra. Talvez eu e você, nesse ano de 2023, a gente já se encontra cansado, não se encontra assim, tão renovado assim conforme Caleb. Talvez nós nos encontremos cansados, velhos, abatidos, mas que venhamos procurar renovo no nosso Deus, que venhamos procurar no nosso Deus força para continuar a caminhar, que venhamos buscar no nosso Deus tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor dá força ao cansado, o Senhor renova aquele que não tem nenhum vigor. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, sobrou só a casca, mas eu sei que o Senhor renova. Eu sei que o Senhor renova não somente as minhas forças, mas também, Senhor Deus, o Senhor renova, aleluia, a espiritualidade na minha vida, a confiança. Os planos do Senhor, ó Pai, não serão frustrados na minha vida. Eu preciso, Senhor, estar transpondo as barreiras as quais o Senhor tem deixado nas minhas mãos. Então, são coisas que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a tua vida. E nós precisamos aí estar tomando posse, falando, ainda que eu tenha que enfrentar gigante, eu quero transpor as barreiras. O ano de 2023, 2024, 2025, 2026 serão anos assim que nós teremos que lutar com uma força tão grande, meu amado irmão, e Deus, ele vai aí nos ajudar, mas nós precisamos estar aí firmes, nós precisamos aí estar buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, nós precisamos nos colocar na presença do glorioso Deus de Israel. Ele é quem, aleluia, operará na minha vida, ele é quem operará na sua vida, e nós precisamos deixar Deus fazer aí muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. É ano de nós estarmos aí lutando muito mais do que nós lutamos nesse 2022. Nós precisamos buscar força em Deus, nós precisamos nos refugiar, aleluia, diante da presença de Deus. Davi, quando ele estava sendo perseguido, ele entrou em cavernas. Nós sabemos que o Senhor foi e falou com Davi. O Senhor, ele tem, aleluia, feito dessas coisas. Quando o povo, aqueles que eram desprezados, quando aqueles que não tinham dinheiro para pagar as suas dívidas, né? O Senhor fala que eram homens endividados. E todos aqueles homens que se encontravam em apuro foram ter com Davi. Mais ou menos uns 500 homens. E ali foi aumentando o contingente de pessoas. E daqui a pouco Davi tinha um grande exército. E eu quero te dizer, do monturo, que Deus levanta homens e mulheres para ser príncipes e princesas. Assim conforme Davi, ele foi um grande rei para Israel. Um grande rei que andou segundo o coração de Deus. Nós não somos desprezados. Deus, ele tem tirado a cada um de nós do império das trevas e tem nos resgatado para o Filho do reino do seu amor, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a gente fala essa palavra e a gente diz assim, mas isso é quando eu estava no pecado, estava no mundo. Eu quero te dizer que é todos os dias vem Deus e renova
aleluia, o seu amor para comigo, para contigo. Todos os dias Deus vem e Ele aplica em mim, aplica em você uma injeção de ânimo. O Espírito Santo, Ele nos renova, o Espírito Santo, Ele faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ele é Deus que tem aí prazer na minha vida, é Deus que tem prazer na sua vida. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muito mais além, amém? Então quero ler aí a palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 7, é uma palavra assim tremenda, só de falar que eu vou ler eu já estou todo arrepiado aqui, é Deus purinho, aleluia, é Deus operando, é Deus fazendo aí do seu sobrenatural. Eu tenho experimentado aí dias assim, memoráveis diante de Deus, e eu gosto disso, entendeu? Eu amo a presença do meu Deus, e esse texto, meu amado irmão, é um texto assim que representa muitas coisas diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante da nossa face, amém? Então, 2 Reis, capítulo 7, diz assim: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, aleluia, e 2 medidas de cevada, aleluia, por um ciclo, à porta de Samaria. Sabe o que isso está falando, amados irmãos? Se nós, aleluia, olharmos para trás um pouquinho desse texto, o rei ele estava passando, o rei de Israel, e uma das senhoras que estava ali sitiada pelos assírios, dentro daquela cidade, ela disse: olha, rei meu senhor, acode-me. E ele vira para aquela mulher e fala assim: se o Senhor, ele não te acudir, o que farei eu? A paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Berenice Cruz, seja bem-vinda nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz ano novo para minha amada irmã. Então, meu amado irmão, o rei diz assim: se o Senhor ele não te acode, que farei eu? Eu estou impossibilitado, eu estou na mesma prisão, na mesma masmorra que vocês estão. Aí eles falam assim: mas contudo, diz aí o que você quer. E a provisão dentro daquela cidade, meu amado irmão, era uma cabeça de porco por 7 ciclos. E a pessoa estava comendo cabeça de porco e também cocô de pombo, esterco de pombo. Imagina que situação chegou a Israel, amados irmãos. Mas o pior, que aquela mulher, quando vem ao rei, ela diz assim: olha, rei, esta mulher que aqui está comigo, ela disse assim: olha, comamos o teu filho hoje, amanhã nós comeremos o meu. E segundo o texto que dá a entender, meu amado irmão e a minha irmã, elas mataram o filho e cozinharam o filho e comeram o filho. A mãe matou o próprio filho para comer. E quando chegou no outro dia, que chegou a vez de matar o filho da outra, a outra falou assim: de maneira nenhuma eu vou dar meu filho para a gente comer. Ela não deixou. E aí virou um caso real. E chegaram à presença do rei. E diz assim: olha, essa comeu meu filho ontem. Nós fizemos um trato, nós comemos meu filho ontem. Mas hoje, quando eu pedi para matar o dela para a gente comer, ela disse que não. Imagine a tristeza, imagine a situação que chegou Israel, vivendo um canibalismo por causa do sitiar dos sírios. E agora Eliseu, ele vem com a profecia de Deus.
Uma profecia de Deus para a minha vida, uma profecia de Deus para a tua vida. Ele diz assim, então, no versículo 1 do 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu a um homem de Deus e disse, aleluia, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No versículo 3 do capítulo 7 de 2 Reis. E 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos aqui, nós, até morrermos? 4 homens leprosos, que estavam do lado de fora dos portões da cidade. Assim, dizia a lei do Senhor que aquele que era leproso ficava do lado de fora. E isso acontece ainda hoje, amados irmãos, mesmo nós estando dentro da igreja, mesmo aonde quer que nós estejamos, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós estivermos leprosos, espiritualmente falando, que quer dizer em pecado, nós estamos fora da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Deus, Ele diz em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, que Ele não ouve as nossas orações, que Ele vira as costas quando nós estamos orando. No versículo 1, amados irmãos, ele diz, acaso a mão do Senhor está encolhida para que não possa abençoar? Não, a mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Assim, esses leprosos estavam do lado de fora da cidade. Eles eram desamparados, eles eram colocados do lado de fora da cidade para que, aleluia, com a lepra não infectasse o povo todo que estava dentro da cidade. Quando eles passavam por alguém, eles tinham que passar de largo. E eles tinham que andar dizendo, imundo, imundo, imundo. Eles eram desprezados pela sociedade. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi colocado, aleluia, do lado de fora, pendurado numa cruz, amados irmãos. Ele foi crucificado, Ele foi desprezado, Ele foi amaldiçoado por Israel. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós, aleluia, olhamos para tudo aquilo que Deus tem a fazer na minha vida, tudo aquilo que Deus tem a fazer na tua vida, e nós desprezamos as coisas de Deus, amados irmãos, nós estamos amaldiçoando aquele que veio para abençoar, aquele que veio para mudar, aquele que veio para transformar a minha vida, para transformar a tua vida. E nós precisamos, amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mudar essa história, nos entregando a Ele. Nós precisamos mudar essa história, amados irmãos, dizendo a Ele, não vivo eu mais, mas o Senhor vive em mim. A gente precisa, aleluia, estar dando autonomia, aleluia, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós continuamos ainda rígidos, falando, não, quem manda aqui é eu, quem controla aqui sou eu, que ninguém faça nada. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos dessa maneira, mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele está falando assim, olha, eu tenho usado leproso, eu tenho usado esses 4 leprosos, quando tudo estava perdido, a mãe estava comendo o seu próprio filho, amados irmãos, estava comendo cabeça de porco, conforme disse Senaqueribe, olha o que vocês vão ter que beber o seu próprio mijo e comer o seu próprio excremento.
A Bíblia diz que Ezequias, não é o caso aqui, mas diz que Ezequias, ele entrou dentro do templo e falou: Senhor, olha, o que diz esse incircunciso? Ele tem falado contra ti, não tem falado contra mim, porque ele diz, aleluia, que destruiu os deuses de Sefarvaim, ele destruiu todos os deuses dos outros povos, mas o Senhor é Deus que, aleluia, não há ninguém que possa destruir. Então, Senhor, ele tem vindo, aleluia, com essas palavras de afronta, é contra o Senhor, não é contra mim, porque eu sirvo ao Senhor, eu sou, aleluia, servo do Senhor, e aqui eu represento ao Senhor, eu não represento a mim mesmo. Então entra com providências, oh meu Deus, e Deus agora diz assim, aleluia, na sua palavra, no capítulo 3, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E diz a palavra, amados irmãos, no versículo 4, se dissermos, entremos na cidade, lá dentro da cidade só tem fome, e nós vamos morrer conforme todas as outras pessoas que ali estão. E se nós ficarmos aqui também morreremos. Então vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se, aleluia, nos matares, tão somente nós morreremos. Amados irmãos, essa situação dos leprosos, amados irmãos, eu vejo que eles tomaram uma atitude nesse momento. Eles, aleluia, falaram: não, se nós permanecermos aqui, aleluia, a situação ficará difícil para nós, nós vamos morrer. Nós não podemos continuar na situação de pecado. Eles disseram: vamos ao arraial dos Círios. E a decisão que nós tomamos na nossa vida, amados irmãos, muitas vezes a gente acha que foi uma decisão acertada, que nós tomamos a melhor opção para as nossas vidas, mas nem sempre é isso. Muitas vezes o que acontece comigo, acontece contigo, é o Espírito Santo que está agindo, o Espírito Santo que está operando. E eu creio que naquele momento eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. No versículo 5 diz assim: se levantaram-se ao crepúsculo, ao início da manhã, para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Não havia ninguém no arraial dos Círios. No versículo 6, diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, aquele que vive e reina para todo sempre, fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira tal que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Naquele momento que os leprosos decidiram, no crepúsculo, no iniciar da manhã, saírem dos portões da cidade, eles falam: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos dentro da cidade, há fome, nós vamos morrer. Mas se nós formos ao arraial dos Círios, lá tem comida. E se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se nos matarem, nós morreremos. Mas no arraial dos Círios havia víveres, havia ali a provisão de Deus. Onde não se esperava a provisão, é da onde que a provisão veio. Deus, ele trouxe provisão.
o inimigo veio sitiar a cidade, o povo já estava sofrendo, padecendo de fome, padecendo de sede, mas nessa ocasião foi que Deus entrou com providência, aquele que veio para cercar, aquele que veio para matar, aquele que veio para destruir, agora ele deixou ali o que alimenta, o que mata a sede, ele deixou ali a provisão de viveres. Assim diz a palavra do meu Deus, a palavra do teu Deus, porque Deus, desde o alto céu, ele bradou, e quando ele bradou, os círios fugiram. Assim, amados irmãos, o Senhor fala assim: resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então vamos resistir, vamos lutar, vamos, meu amado irmão e minha amada irmã, nos colocar na presença desse Deus. Nós precisamos, amados irmãos, resistir, aleluia, firmemente. Nós precisamos lutar, nós precisamos ir avante, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: não, eu vou vencer, eu vou ultrapassar os obstáculos, tudo que tem me cercado, tudo que tem feito, aleluia, com que eu venha ficar, aleluia, nesse retrocesso. Esse retrocesso, ele vai cair por terra. Essa situação, aleluia, que tem me desafiado, aleluia, eu vou desafiá-la. Essa situação que tem vindo contra mim, ela vai cair por terra, porque o meu Deus, ele se levantará em meu favor. Em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus se levantará, aleluia, em meu favor e em teu favor. Amém? Então, chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. Aleluia! E Deus de Israel, que coisa maravilhosa! Aleluia! Eles tomaram, comeram e beberam, amados irmãos, tomaram dali, aleluia, pratas, ouro e roupas, e foram e se os esconderam. Então voltaram e entraram, aleluia, em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Preste bem atenção, amados irmãos, eram 4 homens, que eles estavam fadados ao fracasso, eles estavam fadados à morte. Agora Deus, ele traz bênção sobre a vida deles, agora derrama bênção sobre a vida daqueles 4 homens que estavam fadados, eles estavam mortos. Agora Deus vem com provisão na vida deles. Imagina um homem sem trabalhar, um homem sem trazer, amados irmãos, sustento para a família. Imagina a dona que estava dentro do arraial, que era a esposa desse senhor. Ela estava como viúva, porque ela não podia ver o seu marido. Ela estava como desamparada, porque, aleluia, além de ter fome na cidade, ninguém tinha nada. Agora também ela estava sem marido. Os filhos estavam sem pai. A família, a mãe talvez, desse senhor ou dessa senhora, dessa pessoa que estava, amados irmãos, à espera, não tinha perspectiva de algo em relação àquela pessoa, porque quando ele, agora leproso, ele estava sentenciado à morte. Agora o Senhor, ele traz uma perspectiva no coração dele. O Senhor vem através do Espírito Santo e fala: olha, se vocês ficarem aí, vocês vão morrer. Vocês tomam, aleluia, coragem e vai ao arraial dos Círios. Agora eles chegam no arraial dos Círios, ele vê que ninguém está lá, porque Deus, ele trovejou dentro do alto céu com um ruído. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora ele entra, amados irmãos, preste bem atenção, o que Deus faz? Deus opera de tal maneira que agora eles estavam leprosos, agora eles não tinham comida nem bebida, porque dentro da cidade não tinha comida nem bebida e ninguém os servia. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eles chegam no arraial, eles entram nas tendas. Agora, amados irmãos, eles forram o estômago estava faminto. Agora eles alimentam, eles comem, eles bebem, eles matam a fome, eles matam a sede. Agora preste bem atenção o que vai acontecer. Diz assim: depois de comerem e beberem, eles tomaram dali, daquela localidade, prata, eles tomaram ouro, eles tiveram despojos sem ter que lutar.
É Deus que trouxe para eles, nessa batalha deles, nessa batalha de luta, nessa luta contra a sua doença, nessa luta contra a sua enfermidade, meu amado irmão. Agora Deus traz despojo. Agora eles pegam daquele ouro, daquela prata, ainda ouro e prata, agora eles têm vestes. Agora ele pega aquele montante do despojo, que eles ali estavam, a presença dele, imagina um exército de 180 mil homens, amados irmãos. Agora eles estão, aleluia, diante dos despojos de 180 mil homens que saíram correndo, deixaram cavalos, deixaram, aleluia, saco de cereais, farinha, eles deixaram ali todos os seus haveres, eles deixaram prata, deixaram ouro, porque eles estavam dormindo. Eles tiraram as suas roupas para dormir. Eles estavam somente com as roupas de baixo, imagino eu, um pijama de dormir. Eles saíram correndo, deixaram tudo ali. O Senhor trovejou desde o alto céu, eles fugiram para poupar as vossas vidas. E Deus, amados irmãos, agora, aleluia, leva esses 4 homens diante de um despojo de 185 mil homens. Imagina quantos cavalos tinha ali, imagina quanto ouro, quanta prata. E eles tiraram daquela prata, eles tiraram daquele ouro. E eles esconderam, falando assim: isto é sustento para o restante de toda a minha vida. Isso é sustento para a vida dos meus filhos e das minhas filhas, da minha esposa, da minha família que está dentro da cidade padecendo. Eles esconderam, porque aquilo pertencia a eles. Deus deu a eles. Que bênção, meu amado irmão, que bênção. Agora a palavra do Senhor diz, amados irmãos, aleluia, depois de comerem, beberem, depois, aleluia, de receber e esconder os seus despojos, então voltaram e entraram outra vez na tenda. E dali tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disse uns para com os outros: nós não fazemos bem. Olha o que está escrito: este é dia de boas novas. E nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Amados irmãos, estou todo arrepiado aqui. Eles disseram: hoje é dia de boas novas. Deus foi quem trouxe essa boa nova. Deus é quem trouxe do céu, amados irmãos, essa abundância de haveres, conforme profetizou o profeta Eliseu no início do capítulo que nós estamos lendo. E disse: hoje haverá abundância de haveres. O profeta Eliseu profetizou e agora se concretiza. E eles disseram: hoje é dia de boa nova. Eles já tinham comido, bebido, eles já tinham se saciado, eles já tinham, aleluia, escondido a parte deles, que era a parte do seu despojo. E disseram: agora nós temos que anunciar dentro da cidade, na casa do rei, que Deus preparou abundância de haveres para aqueles que estão com fome, sitiados dentro da cidade. E eles, aqui, amados irmãos, eles lembraram de que tudo o que aconteceu, amados irmãos, não é por acaso. Ele está dizendo aqui, nesse contexto, ele está dizendo, eles esconderam. No versículo 9 está dizendo: e disseram uns para com os outros: nós não fazemos bem. Esse dia é dia de boa nova. E nós nos calamos. Se nós esperarmos até amanhecer, algum mal nos sobrevirá. Porque Deus, Ele abriu essa grande porta. Não foi somente para nós, mas para todo o seu povo que está dentro da cidade. Eles foram pregar a boa nova, mesmo sendo leprosos, mesmo sendo abandonados do lado de fora da cidade. Mas ele falou assim: a abundância de haveres é onde eu saciei, é onde eu comi, é onde eu bebi, é onde eu matei a minha sede, matei a minha fome.
O povo que está dentro da cidade, o povo de Deus, eles necessitam desse alimento, eles necessitam, aleluia, dessa água. E nós estamos aqui hoje, amados irmãos, anunciando essa boa nova. Anunciando, amados irmãos, que na casa do Senhor há abundância de alimento, há abundância de haveres, e o Senhor troveja desde o alto céu, aleluia, colocando por terra um inimigo de nossas almas, para que venha, aleluia, ter abundância de haveres na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo. Deus esteja, aleluia, nesta manhã abrindo o teu coração, abrindo a tua mente, conforme, aleluia, disseram aqui os leprosos. Nós não fazemos bem, aleluia, deixando, aleluia, de anunciar essa boa nova. Se nós, aleluia, não anunciarmos, até o sol nascer, poderá acontecer conosco algo de mal. Mas se nós anunciarmos, Deus, aleluia, Ele verdadeiramente fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Se Deus, amados irmãos, aleluia, trouxe provisão para a vida deles, também Deus fará, aleluia, com que a sua lepra, aleluia, seja sarada, com que eles sejam curados. Deus, Ele traz provisão na minha vida e na tua vida. Ele quer sarar, aleluia, a minha vida da saúde, a tua vida da saúde. Ele quer trazer um milagre sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas nós temos, amados irmãos, que, aleluia, mesmo como nós estivermos, não importa como estou, não importa como você está, anuncia as boas novas. Fala, aleluia, desse Deus tão bondoso, desse Deus tão maravilhoso. Diz o versículo 10, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos a Arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas conforme estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da cidade do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios fizeram. Bem sabem que, aleluia, nós estamos esfomeados, pelo que saíram do arraial e se esconderam pelos campos, dizendo, quando saírem da cidade, aleluia, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Falta de fé. Não confia no sobrenatural de Deus. Quem confia no sobrenatural de Deus se lança. Nós precisamos nos lançar, aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos, aleluia, estar verdadeiramente na presença daquele que vive e reina para todos sempre. O que adianta uma cidade, amados irmãos, onde não tem comida, onde não tem água? Todos vão morrer. E Deus abre uma porta para que venham matar a sede, para que venha ter, aleluia, água. Jesus disse, eu sou o pão que desce do céu. Quem come desse pão jamais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Então, um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, aleluia, da cidade. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já, aleluia, pereceram. E enviamo-los, e vejamos, tomaram, pois, 2 cavalos de carros. E o rei enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. No versículo 15, foram após até eles, até o Jordão, e eis que todo o caminho estavam cheios de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E
aleluia, pusera o rei à porta, o Senhor, em cuja mão encostava, e o povo atropelou na porta e morreu, como falara um homem de Deus, o que falou quando o rei, aleluia, descera a ele. Então assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, aleluia, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizera janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Não cabe desconfiança diante daquele que vive, diante daquele que reina para todo sempre. Deus, meu amado irmão, ele é a propiciação pela minha vida, pela tua vida, em todos, aleluia, âmbitos de nossa vida. Seja no trabalho, seja no casamento, no relacionamento com os filhos, no nosso ir, no nosso vir, onde quer que estejamos, Deus, ele é presente. Deus, ele está presente. Amém? Então quero, aleluia, passar agora, amados irmãos, para nós dissertarmos acerca de tudo que nós lemos. Em 2 Reis, aleluia, ele é o único rei perfeito e absoluto, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um único Deus perfeito e absoluto na minha vida e na tua vida. Amém? Não merecemos os milagres que são operados em nossas vidas, em função dos nossos pecados, sendo um deles a incredulidade nessa, aleluia, explicação de 2 Reis, capítulo 7. É possível aprender que apesar de nossa falta de fé, em alguns momentos Deus ainda realiza milagre para nos surpreender. Essa é a graça de Deus que alcança o seu povo, apesar dos seus delitos e pecados. Em muitos cenários, meu amado irmão, minha amada irmã, que parecem irreversíveis, podemos enxergar e sentir a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operando os seus milagres. Nessa passagem de 2 Reis, capítulo 7, é possível aprender que em momentos de desespero, as nossas decisões que parecem não ter saída se transformam e podem até mesmo serem boas notícias para muitas ocasiões as quais nós estamos passando. Deus, aleluia, ele opera milagre. E esse milagre, meu amado irmão, é tremendo quando Deus faz. Quantas vezes, amados irmãos, eu já recebi desse milagre? Eu estava conversando com o pastor Carlos Wesley outro dia, eu estava falando para ele: eu vivo um milagre a cada dia. Eu não tenho carteira assinada, eu não sou empregado, eu não tenho vínculo empregatício com ninguém. Sou um trabalhador de construção civil, pintor, pedreiro, bombeiro, hidráulico. E quando as pessoas resolvem, elas me dão um telefonema, falam: pastor Carlos, eu preciso do teu trabalho. Ou Carlos, eu preciso do teu trabalho, vem até aqui. Quantas vezes, amados irmãos, eu preciso ajoelhar e clamar ao Senhor, falar: Senhor, olha, as coisas estão acabando. Quantas vezes a gente chora nos pés do Senhor quando no outro dia, meu amado irmão, o telefone toca. A visitação do Senhor, ela chega bem presente, conforme nós estamos vendo nesse texto. Deus, ele opera assim de uma maneira maravilhosíssima. E a gente tem experimentado o milagre de Deus dia após dia. Então, quando a gente olha para um servo do Senhor no Novo Testamento, Estevão, ele era um homem cheio da presença de Deus, que manifestava o poder por onde passava. Em Atos capítulo 7, ele é relatado, aleluia, o seu discurso no Sinédrio,
Nessa ocasião, ele tinha sido levado a julgamento por falso testemunho. Durante o seu momento de fala, ele lembra de vários homens de Deus e de todas as injustiças que esses passaram. Mesmo assim, não desistiram de ter uma vida íntegra e fazer a diferença para suas gerações. Eliseu profetiza sobre Samaria. Então Eliseu disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo, aleluia, trigo fino, amanhã, será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, no portão, nos portões de Samaria. Assim está dizendo Eliseu, amados irmãos, ele está profetizando. Assim Eliseu, ele está trazendo, amados irmãos, esperança para dentro de Israel. E assim, amados irmãos, Deus, ele traz esperança, aleluia, para a minha vida, para a tua vida nessa manhã, aleluia, para que nós possamos ter um ano, amados irmãos, aleluia, cheio do poder do Espírito Santo, esperança para um ano vindouro, apesar das circunstâncias, apesar, amados irmãos, aleluia, que muitos estão falando, amados irmãos, que haverá anos difíceis, mas o Senhor será a minha provisão, o Senhor será a tua provisão, assim, aleluia, a palavra do Senhor vem sobre a minha vida, vem sobre a tua vida. Eliseu, ele profetiza. Então Eliseu disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz Eliseu. E nós precisamos, amados irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos. Em 2 Reis, capítulo 6, foi relatado como Samaria tinha sido cercada pelo exército sírio, e por isso não era possível sair, aleluia, nem entrar alimento, gerando, aleluia, uma elevação grande nos preços dos produtos alimentícios, como também, amados irmãos, falta desses. Esse cerco sírio continuou por algum tempo, e mesmo diante do cenário, o profeta diz que no outro dia, os preços das coisas, amados irmãos, iam abaixar. Isso parecia ser algo impossível de ser concretizado. A incredulidade do príncipe. Então, um senhor em cuja mão o rei se apoiava, respondeu a um homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer, aleluia, janelas no céu, poderia isso acontecer? Tirou o sarro de Eliseu, não acreditou, amados irmãos. Ele disse: Eliseu, eis que verás com os teus olhos, mas, aleluia, dessa provisão você não comerás. Era, aleluia, costume dos reis terem alguém de confiança. E podemos perceber que o rei, aleluia, de Samaria também tinha alguém no qual ele confiava. No entanto, essa era, aleluia, a incredulidade. E chegou a duvidar do milagre que, aleluia, aconteceria, aleluia, dentro da cidade de Samaria. Podemos fazer um paralelo com as nossas vidas, na qual, aleluia, nas nossas vidas, na qual ouvimos que duvidam dos milagres de Deus sobre nós, pelo fato dessas próprias, aleluia, não terem fé. Nós precisamos confiar no Senhor. Logo, é importante que passemos a vigiar para que os incrédulos, que em alguns momentos, aleluia, glórias a Deus, aparecem em nossas vidas, também não nos contaminem com a falta de fé. E dessa forma atrapalhem a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, confiar, aleluia, nesse Senhor que tudo pode. Nós precisamos confiar nele, a provisão vem dele. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E havia 4 leprosos na entrada do portão.
Eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Os leprosos pararam para refletir sobre o que estava fazendo ali na porta da cidade. É importante destacar que eles não tinham solução, aleluia, para suas vidas. E mesmo assim, pararam para refletir onde estavam. Assim devemos, amados irmãos, parar, aleluia, para refletir sobre o que nós estamos fazendo e como nossas vidas, amados irmãos, estão paralisadas conforme a vida daqueles leprosos. Nós precisamos parar para refletir e tomar rumo na nossa vida. Onde estamos? Qual é o nosso propósito? Qual o objetivo de Deus, amados irmãos, na minha vida, na tua vida? Porque nós estamos desperdiçando o tempo que Deus confiou, aleluia, a nossa vida nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo? Eles tomaram uma decisão. Diz assim: se dissermos, queremos entrar na cidade, eis que a fome está dentro da cidade, e lá nós morreremos. E se continuarmos aqui assentados do lado de fora dos portões da cidade, também morreremos. Ora, por isso vamos e debatemos para o exército, aleluia, dos sírios. E se lá, aleluia, eles nos derem o que comer, o que beber, nós continuamos com vida. E se eles nos matarem, então somente nós morreremos, conforme nós vamos ser mortos, aleluia, de qualquer maneira, de fome ou pela doença. Os leprosos estavam em uma situação que não tinha solução aos olhos humanos e que, de qualquer forma, provavelmente os levaria à morte. No entanto, apesar disso, não ficaram parados sem tomar uma decisão, mas enfrentaram e tomaram um precioso, aleluia, posicionamento, amados irmãos. Dessa forma podemos compreender que mesmo, aleluia, em panoramas nos quais parece que estamos encurralados, parece que estamos destruídos, devemos parar para pensar e tomar decisão para continuar no mesmo lugar. Aleluia, Deus, Ele nos traz solução para tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele nos traz solução para tudo aquilo que precisamos. O cenário, aleluia, era improvável, meu amado irmão, minha amada irmã. Eles se levantaram, aleluia, durante a noite, no crepúsculo, imagino eu, às 5 da manhã, para irem até o acampamento dos sírios. E quando havia chegado à parte extrema do acampamento, aleluia, da Síria, amados irmãos, eis que não havia ali homem. Então os leprosos chegaram ao arraial, aleluia, que os cercava, que cercava a cidade de Samaria. E o contrário do que, aleluia, se esperava. Não havia ninguém ali. Logo percebemos a importância, amados irmãos, de tomar decisões, aleluia, impulsionados pelo Espírito Santo. Aquilo, amados irmãos, que parece estar perdido, em muitos casos possui solução. No entanto, é preciso tomar decisão de não ficar parado, de ter algum objetivo para conseguir uma resposta. A guerra é de Deus, porque o Senhor havia feito, aleluia, com que o exército dos sírios viesse ouvir um barulho de ruídos de cavalos, de carros, verdadeiramente o barulho de um grande exército, que eles disseram um ao outro: vede que o rei de Israel, ele contratou contra nós os exércitos dos heteus, o exército, aleluia, dos egípcios, para virem contra nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas e os seus, aleluia, oh Deus de Israel, os seus cabelos e os seus jumentos. Oh Deus de Israel, aqui ficou cabelos, né? Mas é cavalos. Abandonaram os seus cavalos e os seus jumentos. E o acampamento, como eles estavam. E fugiram para a sua, aleluia, para salvar a sua vida. Sem os samaritanos, aleluia, precisarem guerrear,
Os sírios retrocederam ao pensar que um exército grande vinha em sua direção. Quando temos Deus em nossas vidas, Ele mesmo é o responsável para cuidar, aleluia, de nossas guerras. O nosso Deus, Ele cuida, aleluia, da minha guerra, Ele cuida da tua guerra. Contudo, isso não significa que devemos esperar que Deus faça tudo sozinho, pois é necessário que o possível seja feito por nós. Assim como fizeram os leprosos, eles tomaram a decisão e um possível que era, aleluia, eles não morrerem nas mãos do Ciro, foi realizado por Deus. O resultado da decisão dos leprosos. E quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles encontraram em uma tenda, aleluia, comeram e beberam, e carregaram dali prata, ouro e vestimentas, e foram esconder e retrocederam. Então entraram em outra tenda e dali tomaram, aleluia, carregaram e foram e os esconderam. A única possibilidade que, aleluia, se destacava para os leprosos era a morte. Todavia, não foi isso que aconteceu. Após eles decidirem ir até o acampamento dos sírios, o panorama, aleluia, milagroso, totalmente acontece diante da face deles. Deus, aleluia, em vez de morte, Deus traz vida, aleluia, até eles. Após os leprosos chegarem ao acampamento, eles desfrutaram de tudo que havia sido deixado pelos seus inimigos. Relata uma fome grande. Essa fome, amados irmãos, que foi profetizada por Eliseu. Contudo, uma viúva que tomou a decisão de obedecer o profeta e ir para, aleluia, a terra dos filisteus, não passou pela fome que tinha se alastrado. Nessas duas histórias podemos perceber que o poder das decisões, espalhar boas notícias. Então, eles disseram um ao outro: não agimos bem. Esse dia é um dia de boas novas. E nós, aleluia, se nós retivermos a nossa paz, se esperarmos até, aleluia, a luz do amanhecer, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir, aleluia, aos portões da cidade e contar a casa do rei. Venhamos contar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, aleluia, em ação de graça. Fala: Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, até que a tua boa mão, ó Pai, tem nos sustentado, até que o Senhor, aleluia, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida, aleluia, de cada um dos teus. Eu, aleluia, agradeço ao Senhor. Até aqui, Senhor Deus, eu tenho olhado para o meu marido, tenho olhado para os meus filhos, meus netos, e eu tenho visto eles crescerem. O Senhor tem os ajudado, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos trago até esse momento. E a gente crê que dias melhores virão, porque nós confiamos no Senhor. Dias melhores virão, porque o Senhor é verdadeiramente a propiciação de tudo que nós precisamos. Mais uma vez, esses personagens que nos ensinam sobre a reflexão, esses mais uma vez passaram para pensar sobre o que estava fazendo e novamente tomaram a decisão. É importante destacar que as boas novas que os leprosos estavam falando era sobre a fuga dos sírios, mas no contexto espiritual podemos fazer um paralelo para com a palavra de Deus, no qual não podemos ficar apenas para nós, mas devemos anunciar para todas as pessoas aquilo que Deus tem trago de bom, aquilo que Deus tem feito de bom, os milagres de Deus. Nós temos experimentado, meu amado irmão, a propiciação de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem, ela chega ao rei. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, eles vieram e chegaram ao porteiro da cidade, lhes contaram dizendo: nós chegamos ao acampamento dos sírios e eis, aleluia, que não havia ali nenhum homem, aleluia, nem voz, mas cavalos, jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam vazias. E ele chamou os porteiros e disseram:
isto dentro da casa do rei. Essa era uma notícia que parecia improvável de acontecer, mas foi anunciado. Os leprosos provavelmente não conseguiram entrar dentro da muralha em função das suas condições. Essa mensagem foi bem anunciada, pois eles falaram que o acampamento dos sírios estava vazio e os mantimentos que os faziam ter essa certeza, como os cavalos atados e o silêncio. Agora, a desconfiança do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: mostrar-vos-eis agora o que os sírios têm feito a cada um de nós. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, nós, aleluia, os apanharemos vivos e entramos na cidade. Nesse momento o rei passa a reduzir aquilo que ele acreditava que os sírios havia planejado, pois os seus olhos, eles terem fugido sem uma possível motivação, era impossível. Muitas vezes, amados de Deus, muitas vezes, meus amados irmãos, Deus, Ele faz dessa forma na minha vida e na tua vida. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Essa dedução feita em virtude do fato do rei não saber porque os sírios havia fugido. E por isso ele temia que ao sair da cidade todos poderiam morrer com um ataque do exército inimigo. A decisão do rei é um dos seus servos respondeu e disse: permita que algum tome, rogo-te 5 cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão como toda a multidão de Israel, que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo com toda a multidão dos israelitas, que estão consumida. Enviemo-lhe e vejamos. Ainda tomado por desconfiança, o rei manda que alguns dos cavaleiros verifiquem a autenticidade da informação dada por aqueles mensageiros que haviam sido informados pelos leprosos. Alguns milagres acontecem de forma tão inesperada que demoramos para acreditar e que ainda queremos que outras pessoas possam verificar o que está acontecendo em virtude da nossa incredulidade. A realidade do acampamento sírio. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: ide vede. E eles foram atrás até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E o mensageiro retornaram e contaram ao rei. Logo após o rei ter dado a ordem aos seus mensageiros, e eles foram em direção ao acampamento do sírio, logo confirmaram que aquilo que se havia sido informado realmente era verdade e não era uma emboscada, o cumprimento da profecia. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fino foi vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Nesse contexto é possível perceber que a profecia de Eliseu havia cumprido sobre os samaritanos. E esses, aleluia, de uma forma extraordinária, a fome acabou naquele território. Amém? Amém, meu irmão? Deus, Ele tem aí operado. A gente crê.
a gente espera, aleluia, a consequência da incredulidade. O rei indicou o Senhor em cuja mão ele apoiava para ter o encargo do portão. E o povo pisoteou no portão e ele morreu. Conforme disse um homem de Deus, que falou quando o rei desceu até a ele. Aquele que havia duvidado do milagre em virtude da sua incredulidade, não pôde comer do trigo nem da cevada. Assim, a profecia também se cumpriu. Podemos fazer uma análise desse texto com as nossas vidas, pois deixamos de acreditar em algumas vezes naquilo que Deus tem falado em direção às nossas vidas, em função dos desafios, aleluia, serem grandes. Como consequência, assim como o Senhor, aleluia do Rei, às vezes apenas conseguimos ver um milagre, mas não podemos usufruir em razão da incredulidade do nosso coração. Nós precisamos crer, aleluia, para usufruir de tudo aquilo que Deus tem trago para a minha vida, tem trago para a tua vida. A passagem, ela confirma a profecia. Sucedeu como um homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha, aleluia, de trigo fino por um ciclo. Amanhã, por volta desta hora, ao portão de Samaria. A palavra de Deus não pode ser frustrada. Dessa forma, tudo o que o Senhor, ele promete, de fato, se torna realidade. E isso, aleluia, e é isso que esse versículo confirma. O resultado da falta de fé. O que é e que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: agora eis que o Senhor, aleluia, fizer, janelas no céu. Poderia tal coisa acontecer? Ele disse: eis que verás com os teus olhos, mas não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo o pisoteou o portão da cidade e ele morreu. Trazendo para o mundo espiritual. É isso que acontece quando estamos, aleluia, trazendo para o mundo espiritual. É isso que acontece quando não estamos crendo fielmente no que Deus pode fazer. A morte espiritual, pela falta de fé, é algo que ocorre frequentemente entre muitos cristãos. Dessa forma, grande parcela apenas vê o agir de Deus e a sua presença, no entanto, não conseguem experimentá-la por causa da morte espiritual. Conclusão: a importância de continuarmos crendo na palavra de Deus a cada dia mais, uma vez, aleluia, a necessidade de todos, amados irmãos, estarem crendo. Aprendemos com essa palavra de 2 Reis, capítulo 7, que quando somos incrédulos, até podemos ver os milagres, mas não, aleluia, desfrutamos desse milagre. Que venhamos nessa manhã participar, aleluia, crer, aleluia, no milagre sobrenatural de Deus, sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja aí operando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais, aleluia, do que nós temos pensado. Diante desse Deus, aleluia, que tudo pode, que Deus venha aí, aleluia, operar maravilhosamente na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Foi muito bom nós estarmos aqui nesse último dia do ano, para nós falarmos, aleluia, a respeito, de tudo que Deus tem para com a minha vida, tudo que Deus tem para com a tua vida. Foi assim um ano muito bom, aleluia, a presença dos amados irmãos, e nós temos aí a alegria, meu amado irmão, de estar, aleluia, nessa presença santa. Eu conto com os amados irmãos no ano 2023 para nós estarmos aí novamente, aleluia, operando segundo a mão do Senhor, porque eu daqui e você daí, nós temos aí esse mesmo conforto, bilateral. Deus, ele tem,
aleluia, me confortado com a presença dele, você tem recebido a presença de Deus, e nós nos confortamos mutuamente, nós aprendemos mutuamente, e nós temos aí esperado do Senhor, e a gente sabe, meu amado irmão, que o Senhor, ele virá, aleluia, com suas mãos poderosas, ele virá, aleluia, conforme ele veio aí sobre Samaria, trazer abundância de haveres, ele virá, amados irmãos, trazer essa abundância de haveres sobre as nossas vidas também, e nós esperamos um milagre do Senhor, nós esperamos aí verdadeiramente estar de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é quem opera na minha vida, ele é quem opera na tua vida, todo querer conforme também o efetuar. Nosso Deus, ele é lindo, nosso Deus, ele vai providenciar coisas mirabolantes para cada um de nós. Esse sobrenatural, ele vai acontecer na minha vida, esse sobrenatural vai acontecer na tua vida. Então, eu desejo ao meu amado irmão, minha amada irmã, um feliz ano novo. Que Deus esteja abençoando desde do pequenininho, né, da pequenininha aí, do bebezinho, até um ancião, uma anciã. Que Deus esteja trazendo aí provisão na mesa de cada um dos meus amados irmãos. Que Deus esteja aí operando aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Não deixa de agradecer ao Senhor, não deixe de colocar diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor aí tem verdadeiramente esperado de nós, que não sejamos ingratos, né, nesse momento aí de estarmos elevando, né, trazendo uma oração diante do Senhor, falando: Senhor, olha, eu tenho aqui agradecido o Senhor por uma mesa tão farta, agradecido pelos meus filhos, pelas minhas filhas, agradecido ao Senhor, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Tenho agradecido ao Senhor pelo ano, aleluia, de 2022, que foi um ano muito difícil, um ano de muita luta, mas até que o Senhor tem, aleluia, me trago, o Senhor tem sido verdadeiramente Pai, o Senhor tem feito maravilhas, e eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o teu nome. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de agradecer a Deus, coloque o seu coração diante, aleluia, desse poderoso Deus de Israel. Ele fará um milagre tremendo na sua vida, eu creio. Então, esteja aí se confraternizando, coloque as mágoas de lado, coloque o teu coração em Deus, tenha fé, esteja perdoando, né, aqueles que te têm ofendido, esteja colocando verdadeiramente a sua vida nas mãos desse Deus. Fala: Deus, ó, eu preciso que o Senhor opere, tanto querer conforme efetuar. A tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, e eu engrandeço o teu nome, eu magnifico ao Senhor, eu me posiciono diante do Senhor e digo: Senhor, muito obrigado, meu coração está cheio de gratidão, eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor, eu creio que o Senhor tem me amado, eu creio que o Senhor tem feito toda a diferença, e que seja um tempo assim de nós estarmos falando com Deus e nos entregando a Ele, falando: Deus, olha, somente o Senhor para fazer toda a diferença. Quantas pessoas, amados irmãos, têm passado por momentos tão difíceis, mas o Senhor, Ele tem estendido a sua mão, o Senhor tem nesse momento operado de uma forma abundante, de uma forma transbordante. E essa forma, eu estava conversando com os amados irmãos do ciclo de oração, das orações que nós fazemos às quinta-feiras, e eu disse assim: eu não ganhei prata, eu não ganhei ouro, eu não ganhei carro, eu não ganhei casa nova, mas eu ganhei a presença dos meus amados irmãos, que o Senhor acrescentou, e foi assim muito bom tê-los em minha vida. Assim também eu digo a cada um de vocês, que foi assim um ano maravilhoso, e que bom que o Senhor tem acrescentado vocês à minha vida. Eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que tem feito toda a diferença na minha vida, Ele que tem feito toda a diferença na tua vida, e nós precisamos, amados irmãos, estar aí, aleluia, crendo, aleluia, nesse amor mútuo, aleluia, que Deus tem derramado. A primeira palavra que o Senhor fala era amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo, e que nós venhamos amar uns aos outros, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar, que Ele seja a propiciação
para a minha vida, a propiciação para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu digo a você que você foi muito importante para a minha vida nesse ano de 2022 e nesses anos que nós passamos juntos, nesses meses, né, a cada dia. E digo a você que quando você não apareceu por aí, eu senti falta. Eu senti falta. Eu já os amo, né, de uma maneira assim tremenda, né? É muito difícil, meu amado irmão. Eu tenho família, né? Mas muitas pessoas da minha família não aparecem aí conforme vocês aparecem todos os dias de manhã. E eu louvo e engrandeço a cada um, né? Diante de Deus, eu louvo e engrandeço a Deus por cada um de vocês, por cada um que o Senhor tem acrescentado, e vocês têm sido uma bênção na minha vida, né? E nas oportunidades assim que Deus me conceder, eu tenho vontade de estar com alguns eu conheço pessoalmente, outros não. Então eu tenho essa vontade de estar conhecendo pessoalmente, e se assim o Senhor me der a oportunidade, eu estarei conhecendo pessoalmente a cada um de vocês e crendo, né, que Deus ele vai aí fazer essa minha vontade, né? Ele vai me conceder essa vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e nós temos aí a alegria dessa salvação, nós temos a alegria dessa presença de Deus, e Deus ele tem aí feito muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então, eu tenho o desejo no meu coração de o Senhor, ele aí está cumprindo, né, esse desejo no meu coração, e eu vou aí tomar um cafezinho contigo, eu vou aí estar comendo um pãozinho de queijo, né? Que Deus esteja aí, então, abençoando, né, a casa de cada um dos meus amados irmãos, derramando do seu poder, derramando da assunção, fazendo aí com que esse sobrenatural esteja aí na vida de cada um dos amados irmãos, tenha aí verdadeiramente aquilo que o Senhor vem aí providenciar para cada um de nós. Que nós sejamos aí verdadeiramente abençoados, né, por esse Deus. Amém? Nossa irmã Marina Salles Andrade está dizendo assim: vai ser um prazer conhecer, aleluia, a nossa família, a nossa nova família. Amém, glórias a Deus. Eu tenho mesmo assim um prazer de estar com os amados irmãos todos os dias, né? E para mim vai ser uma bênção mesmo, para mim vai ser assim uma coisa muito fantástica, e vai ser um momento assim muito prazeroso, né? Então essas motivações elas estão dentro do meu coração para que um dia nós estejamos aí numa manhã, numa tarde, ou em algum momento nós estarmos aí fazendo uma oração, clamando a Deus e agradecendo a Deus pela vida de cada um, irmão. Enquanto eu não posso estar presente aí, nesse momento eu agradeço a Deus, nesse momento eu coloco a minha vida diante do altar do Senhor e quero orar com os irmãos, agradecendo a Deus pela vida de cada um, por um ano que nós passamos juntos, e também que Ele venha aí nos dar assim uma boa entrada. Então tome cuidado, que na passagem do ano sempre acontece coisas assim terribilíssimas, né? Acidentes, acontece muita coisa ruim. Então que venhamos ter prudência aí para que Deus esteja nos protegendo, nos guardando, esteja Deus aí fazendo toda a diferença na minha vida, na tua vida. A irmã Berenice está dizendo assim: poderia ser aí na igreja em Cascadura. Pode sim, nós estaremos juntos aqui tomando cafezinho. Nós temos já tomado esse cafezinho aí. Quando vem as igrejas aqui nas quintas-feiras, nós colocamos um café. Essa semana que passou, essa quinta que passou, foi assim um tempo muito bom na igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renascer. Nós fizemos ali despedida e foi um tempo assim muito bom que nós tivemos juntos ali, e Deus abençoou assim maravilhosamente, né? Então eu vejo assim a mão do Senhor fazendo milagre, amém? Eu vejo que Deus tem aí feito tudo novo na nossa vida, amém? Glórias a Deus. Então que Deus esteja abençoando aí as famílias, que Deus esteja derramando do seu poder, Deus esteja derramando aí, aleluia, de tudo que Ele tem para com a minha vida, para com a tua vida, e nós temos aí a alegria, né, da salvação do Senhor, amém? Eu quero orar nessa manhã para nós estarmos terminando, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã,
Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada um dos meus amados irmãos, tanto, Senhor Deus, do Facebook, conforme também aqui do Kauai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente na vida de cada um, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, segundo o teu poder, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ser cuidados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, nos livra de acidentes, incidentes, raio, tempestades, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, dá a eles, Senhor Deus, oportunidade a cada um de nós de estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, esse 2023, para que possamos ainda mais, Senhor Deus, levar a Tua palavra, Senhor Deus, conduzir, Senhor Deus, a muitas pessoas, Senhor Deus, ao Teu reino, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Então, Senhor Deus, visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Pai, que possamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Fortalece, guarda, Senhor Deus, visita. Toma, Senhor Deus, os enfermos nas Tuas mãos, esteja curando, Senhor Deus, esteja também, Senhor Deus, providenciando, Senhor Deus, para o Teu servo, a Tua serva, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, o alimento necessário, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, dar uma mesa farta, Senhor Deus, para cada um dos Teus filhos, ó Pai, que possam, Senhor Deus, nós estarmos Te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, que venhamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, boas notícias, ó Pai, em 2023. Assim, Senhor Deus, conforme esses leprosos foram levar, Senhor Deus, uma boa notícia dentro da cidade de Samaria, Pai. Assim o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na cidade chamada Carlos, na cidade chamada Marina, na cidade chamada Noemi, na cidade chamada Berenice, na cidade chamada Vidal, na cidade chamada Darcila, que nós venhamos receber essas boas novas, na cidade, aleluia, de todos aqueles que nos assistem, Pai. Que o Senhor venha trazer as boas novas, ó Pai, de salvação, que nós venhamos, ó Pai, estarmos cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que a Tua presença santa, Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, fazer com que, aleluia, esse suave perfume, Senhor Deus, da rosa de Saron, venha exalar, Senhor Deus, de todos que chegarem à nossa volta, que nós possamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, uma palavra de vitória e alimento, Senhor Deus, para a alma de cada um. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, flui, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua presença magnífica, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor, sermos cuidados pelo Senhor todos os dias de nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos juntos, mas Pastor Carlos, aleluia, terá, aleluia, que terminar a live. Eu também já tomei muito tempo dos amados irmãos, a rabanada para fazer, está esperando, o frango para colocar, aleluia, para ser assado também, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, que Deus esteja abençoando, aleluia, a nossa irmã Cícera Santos, né? Que Deus esteja aí derramando da sua bênção, um feliz ano novo para a nossa amada irmã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Eu agradeço aos amados irmãos do Kauai, nós estamos aqui com 3.043 pessoas que estão assistindo a live, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja aí abundantemente dando a cada um de nós um feliz ano novo. Então fica na paz, Deus abençoe, Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção. Fica com Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada amado irmão, de cada amada irmã, que o Senhor esteja aí vindo, aleluia, porque nós estamos esperançosos da sua vinda, que a graça, aleluia, o poder do Espírito Santo, e que Deus esteja aí derramando do seu grande amor sobre a vida de cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, fiquem na paz, Deus abençoe. Então, um abração aí do pastor Carlos. Quando eu chego lá no culto de oração, as irmãs vêm, né? Eu falo, dá um abraço forte. Então, nós temos que dar esse abraço forte, um abraço forte para todos os meus amados irmãos, amadas irmãs, que Deus esteja operando aí maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.